Boa noite aos irmãos. Deus possa nos iluminar para entendermos a sua palavra. Tem se criado uma grande expectativa quanto à vacina para o coronavírus. Isso desde quando começou, né? Então houve uma busca, uma procura, pesquisas, aprofundamentos, e está se aproximando o dia que vai começar as pessoas a serem vacinadas, para que o mundo não ocorra ou não passe a mesma situação que enfrentou. Tal como o coronavírus, irmãos, também há um problema sério que o mundo enfrenta, e não é de hoje, é de muito tempo, que é a depressão. Imagine se nós encontrássemos uma vacina para a depressão. Seria algo muito interessante, né? Que pudesse nos preparar quando enfrentarmos sofrimentos, dores, desafios, lutos, não caíssemos em depressão. De fato, não existe esta vacina. Mas sabe que a Bíblia, irmãos, ela nos apresenta que nós temos como lidar com as situações da vida e podemos ter um antídoto espiritual para lidarmos com este problema, com sentimentos depressivos e não cairmos nesta dificuldade. E para isso, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor para Filipenses. Hoje vamos encerrar esse tema sobre a depressão e vamos encerrar com esse texto conhecido, Filipenses capítulo 4, dos versículos Filipenses 4, dos versículos 10 ao 13. Filipenses 4, do 10 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra, pela oportunidade, ó Deus, de louvar o Teu nome e sermos fortalecidos com os Teus ensinos. Ajude-nos que nessa noite possamos entender, ó Deus, que a alegria em Cristo, ela é vital para lidarmos com as situações difíceis da vida, para não cairmos, ó Deus, neste problema que é a depressão, mas nos mantermos firmes no Senhor. Nos ajude, ó Pai, nessa noite a entendermos que precisamos olhar para Cristo, porque nele, ó Deus, há a realização perfeita, há a felicidade completa, há a alegria, ó Deus, inabalável. Nos ajude, é isso que nós pedimos, em nome de Cristo nós oramos, amém. Precisamos ter atitudes certas nos sofrimentos da vida. Irmãos, o diagnóstico da depressão, de modo resumido, é falta de alegria. Alguém que não consegue ter alegria, este é o diagnóstico. Quando abrimos a carta de Paulo aos Filipenses, nós somos confrontados com uma alegria. Toda a epístola fala de alegria. Mas é interessante que as circunstâncias do apóstolo Paulo não tinham, se nós fôssemos colocar aqui no aspecto humano, nada a ver com alegria, com o conceito que nós temos sobre alegria, porque ele estava sofrendo, estava preso, estava tendo dificuldades, estava tendo necessidade, estava privado de muitas coisas, mas ele escreve exatamente nessas circunstâncias sobre uma alegria que nos completa, é a alegria no Senhor Jesus Cristo.
E olha como ele começa dizendo aí, irmãos: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Quando falamos de alegria, de felicidade, muitas pessoas imaginam que alegria é a ausência de problemas. Que será possível ter alegria quando eu não tenho problemas? Todavia, irmãos, a alegria verdadeira, ela não depende de circunstâncias, de momentos. Mas a alegria verdadeira não é uma coisa, não é um momento. A alegria verdadeira se chama uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. A partir do capítulo 1, irmãos, Paulo vem falando sobre os benefícios que há, porque havia uma dificuldade da igreja em entender por que o seu líder estava preso. E ele vai dizer que a sua prisão, em outras palavras, seu sofrimento, contribuía para o progresso do evangelho. Porque estando preso ali, Paulo pôde falar do evangelho a pessoas que ele não teria oportunidade, como estando ali o teve. E ele fala desse propósito aos irmãos ali em Filipos, que estavam preocupados, porque ele estava, na verdade, servindo a Deus mesmo naquela situação. Depois Paulo fala, irmãos, sobre os inimigos da cruz neste livro, que eram aqueles que tinham uma mente terrena, que, por exemplo, não entendiam a alegria, porque acusavam Paulo que ele estava tendo problemas na sua relação com Deus, porque como é que pode alguém como ele sofrer daquele jeito? E aí Paulo está falando sobre a alegria, por exemplo, vai falar, irmão, sobre a nossa pátria que é celestial. Nós estamos aqui, mas estamos caminhando para uma pátria celestial, que era o problema dos moradores de Filipos, que pelo fato de se acharem cidadãos romanos, achavam que isso era o máximo na vida. Pois olha, a nossa pátria não é essa. Há uma pátria superior, e é a pátria celestial. Ele fala sobre isso. Depois Paulo trata, irmão, sobre o problema na igreja, que poderia tirar a alegria da igreja. Qual era? Haviam duas irmãs que estavam tendo problemas de relacionamento. E é interessante que nós já falamos desse texto aqui, que é dentro desse contexto que Paulo fala sobre ansiedade, por exemplo. Como lidar com a ansiedade. E aí, dentro desse parágrafo, ele fala sobre a sua experiência e como ele destacou a alegria. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Irmãos, perceba aqui que Paulo faz uma ênfase na alegria, e que essa alegria tem uma esfera. Mas perceba que Paulo recebe aqui da igreja o quê? Donativos. Ele não está olhando para aquilo que ele recebeu da igreja, mas ele olha e enfatiza que a alegria dele não depende desses donativos, mas do que o Senhor representa para ele. A fonte da alegria do apóstolo Paulo, irmãos, é o Senhor, e isso ninguém poderia tirar dele. É uma alegria interna, que se expressa nas minhas ações e no modo como eu encaro a vida. Por isso que ele fala, me alegrei de modo sobremaneira. Havia uma alegria abundante no coração, na vida do apóstolo Paulo, porque ele conhecia o Senhor. E ele diz, no Senhor. Perceba que a esfera dessa alegria se concentra totalmente em Cristo Jesus. Embora recebesse donativos, embora recebesse o cuidado da igreja, embora recebesse a visita dos irmãos da igreja a Paulo, isso não era mais importante, isso não preenchia a alegria que havia no seu coração. Quem preenchia era o Senhor Jesus Cristo. É essa a expressão que ele coloca aqui. Quando Paulo fala de alegria, mas ele não fala aqui de um otimismo natural, mas ele fala que o Senhor é a alegria do qual ele depende. E também ele não fala aqui como um clichê, se alegre, como um clichê de alta ajuda, mas ele traz a igreja a olhar para Cristo como a fonte da verdadeira alegria. Até porque ele falou no capítulo 1, versículo 28 e 29, sobre os sofrimentos.
A alegria que Paulo fala aqui, irmão, não é tapar os olhos para a realidade e tentar fugir da realidade, mas é encarar a realidade não como dependente dela, porque minha alegria se fundamenta em Cristo Jesus. As circunstâncias são instáveis. Hoje eu posso estar bem, amanhã não. Mas Cristo é estável. Por isso que a minha alegria deve se fundamentar nele. E ela sempre será uma alegria que irradia para o meu viver e para as dificuldades que eu possa enfrentar. E aí, irmãos, Paulo apresenta aqui o motivo real para se alegrar. O Senhor, mesmo numa situação difícil, de grandes desafios, Ele fala que a sua alegria é Cristo Jesus. A alegria de Paulo não depende de circunstâncias, não depende das suas necessidades, se estão supridas ou não, mas a sua alegria está no Senhor. E aí ele vai mostrar, irmãos, que essa alegria no Senhor produz algumas coisas, né? Olha que ele fala que produz primeiramente contentamento. Olhe comigo aí o versículo de número 11. O primeiro elemento que esta alegria produz é o contentamento, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas haveria um risco aqui de Paulo causar, conforme a maturidade dos irmãos, ressentimentos. Por quê? A igreja fez um esforço de levar donativos para Paulo. Aí Paulo diz assim: olha, irmãos, eu aprendi a viver em qualquer situação, mesmo na pobreza. Não era que Paulo estava rejeitando a oferta dos irmãos e dizendo que não era importante, mas ele diz aqui que a alegria de Cristo, que é Cristo que preencheu a sua vida, ela levava ele a viver contente. Sabe o que é isso, irmãos? Satisfeito, plenamente satisfeito, não importando se eu tinha abundância ou escassez, porque a alegria em Cristo me leva a viver contente, está satisfeito em Cristo. E essa satisfação em Cristo não depende do que tenho, das coisas que eu recebo, não depende. É um grande ensinamento que Paulo traz aqui. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O termo grego, irmãos, aí chama muita atenção, porque o termo significa autossuficiente. É um termo que vem da filosofia estoica, mas para os estoicos, ser autossuficiente não tinha nada a ver com a relação com Cristo, mas era uma atitude humana de esvaziar, inclusive, o seu coração de todo e qualquer sentimento, ao ponto de que eu pudesse não sentir nada quando eu sofresse. Isso me levaria, segundo os estoicos, a enfrentar todo e qualquer desafio ou sofrimento bem e passar por aquilo. Mas Paulo não traz esse conceito, irmãos, aqui para o conceito cristão. Quando ele usa o termo aí contente, ele fala que o contentamento, ele advém unicamente da minha união com Cristo. Não é autossuficiência independente de Cristo, mas eu estou completamente preenchido, suficiente, porque essa suficiência vem de quem? De Cristo Jesus, que me leva a estar satisfeito. Em outras palavras, Paulo está dizendo que em Cristo nós temos recursos suficientes para enfrentar até mesmo necessidades. Então, irmãos, quando eu não tenho coisas, eu tenho tudo ainda, porque Cristo é suficiente para mim. Quando eu tenho tudo, não significa dizer que a minha vida está preenchida, porque o tudo na esfera humana não é tudo, porque Cristo é tudo para mim. O que preenche a minha vida não são as coisas que eu tenho, mas Cristo. Então, independente de necessidades que estão escassas, que não é preenchida na minha vida, independente da abundância que eu possa viver, Cristo sempre será tudo para mim, a minha satisfação. Esse é o olhar que Paulo fala aqui, que a alegria em Cristo produz. Ela me leva a viver contente, satisfeito.
Sabe o que significa dizer isso, irmãos? Que um crente que entende muito bem isso, não é um crente murmurador. Porque se ele está vivendo momentos difíceis, ele vai dizer: Cristo é o meu contentamento. A minha alegria é no Senhor. Se ele é abençoado e tem abundância, ele vai dizer: a minha vida não depende dessa abundância. O meu coração está no Senhor. Então ele não se perde nem na abundância, nem quando há escassez, porque o seu contentamento é Cristo. A sua alegria é o Senhor. Então a alegria em Cristo produz contentamento, mas também produz, irmãos, amadurecimento. Olhe comigo o versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Viver alegre em Cristo me leva ao amadurecimento. Significa dizer, irmãos, que me torna capaz de passar por experiências. Irmãos, Paulo, quando ele chega a dizer isso aqui, você olha a carreira cristã do apóstolo Paulo. Ele passou diversas experiências, mas sempre a sua alegria estava em Cristo Jesus. Essas experiências o levou ao amadurecimento. Tudo que ele enfrentou solidificou a sua alegria em Cristo Jesus. E ele aprendeu com as situações adversas da vida. Ele diz aqui, olha, tanto sei estar humilhado. Paulo passou por momentos difíceis, irmãos, onde ele foi maltratado, perseguido. As pessoas humilharam Paulo, falaram mal dele, falaram que ele era um tagarela e outras coisas mais. Mas ele disse, olha, nesses momentos eu aprendo com isso, eu ganho experiência. Mas Paulo também passou momentos em que foi honrado, mas esse momento não elevou o seu coração. Diz, olha, nesse momento também eu aprendo experiências, que Cristo é suficiente para mim. Ele diz, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Então tudo que Paulo passou, irmãos, Cristo convergiu para o seu bem, para o seu amadurecimento. Logo, irmão, significa dizer que os momentos difíceis que eu passo na vida não são para o meu mal, mas para o meu amadurecimento. Então aquelas situações que me levam a chorar, que me levam a ver a vida e a refletir de uma maneira diferente, Cristo está usando para mim ter experiência e poder amadurecer. Então a alegria em Cristo me leva a ver as experiências numa outra perspectiva, porque eu vou ver que Cristo quer me amadurecer. Esse era o suporte que Paulo tinha, que o ajudou a crescer nessas várias experiências. Olha essa carta, por exemplo, aqui, irmãos. Se nós tivéssemos que dizer, essa carta aqui é um dado, uma flecha contra a depressão. Carta da alegria, que Paulo trata aqui da sua experiência. Ele aprendeu muitas coisas, tornaram o apóstolo Paulo alguém maduro, capaz de enxergar claramente qual é a verdadeira alegria, não é aquilo que o mundo promete. Qual é a fonte dessa alegria? O Senhor. E também, irmãos, por fim, esta alegria produz forças. Olha o que ele diz, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Poderíamos perguntar aqui, onde Paulo tirava tantas forças para enfrentar o que enfrentava? Onde é que ele tirava tantas forças? Era exatamente, irmãos, a fonte da sua alegria, Jesus Cristo. Enquanto os estoicos esvaziavam o coração de qualquer sentimento, Paulo preenchia o seu coração de Cristo Jesus. Irmãos, esse versículo 13 aqui, ele é muito mal empregado. As pessoas utilizam o versículo 13 para achar que elas podem fazer qualquer coisa. E não é isso que esse versículo 13 está ensinando. Eu nunca vou fracassar na vida, eu nunca vou entrar em problemas, nunca vou enfrentar sofrimento, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tem nada a ver com isso.
Esse versículo não fala que eu vou ser vitorioso, que eu não vou enfrentar problema, não fala disso não. Mas fala exatamente que dentro dos problemas, dentro dos sofrimentos, Paulo aprendeu algo importantíssimo. Sabe o que foi, irmãos? Que em todos os momentos difíceis, quem estava com ele? Cristo Jesus. Os momentos, você vê até no relato em Atos, quando Paulo estava ali desanimado, Cristo aparece para ele dizer: olha, não te cales, meu servo, vai e continue pregando. Em todos os momentos, Paulo aprendeu que Cristo estava com ele. E é isso que ele relata no versículo 3, ele diz: tudo posso. Mas lembre que esse tudo posso vem de uma força, de uma pessoa, naquele que me fortalece. O posso de Paulo aqui, irmãos, que ele emprega aqui, é o resultado de que a vida de Cristo produz nele. Tudo posso, naquele que me fortalece. Paulo foi encorajado, fortalecido no Senhor. Irmãos, Paulo, quando ele faz esse relato aqui, diz que nada era capaz de destruí-lo. Isso aqui é importante. Nada era capaz, nem os choros, os desafios, os sofrimentos, a dor, poderia tirar do apóstolo Paulo a força, porque ele tinha força em Cristo Jesus. A sua força emanava de Cristo Jesus. Ele diz: tudo posso. A palavra que ele usa aí, tudo posso, significa ser forte, ser capaz, ter poder, suportar todas as coisas. Sabe qual era o segredo de Paulo? Cristo Jesus. E ele diz: naquele que me fortalece. Ele explica aqui que esse poder que ele tinha vinha de Cristo Jesus, porque a palavra naquele que me fortalece significa colocar força em. Paulo está dizendo que a força que ele recebia era Cristo colocando força nele. A relação de Paulo com Cristo era o segredo da força que ele tinha. Era por isso que ele poderia enfrentar, irmãos, qualquer situação, seja ela de escassez, seja ela de abundância, seja ela de choro, de alegria, seja ela de perdas ou não. Paulo tinha forças em Cristo Jesus. Era o segredo do apóstolo Paulo. Irmãos, está aqui a nossa vacina contra sentimentos depressivos. Ter alegria, mas alegria não do mundo, mas alegria em Cristo Jesus. Por quê? Porque ela produz em mim contentamento, produz amadurecimento e produz forças. Se eu fosse perguntar para você, qual a diferença entre o termostato e um termômetro? Eu vi essa ilustração e achei interessante. Qual a diferença entre o termostato e o termômetro? Irmãos, o termômetro, a única coisa que ele faz o que é? Medir a temperatura. Se ela está baixa, ele vai medir essa temperatura baixa. Se está alta, ele vai medir alta. Em outras palavras, o termômetro anda conforme as circunstâncias. Se está baixa, ele está baixo. Se está alta, ele está alto. Agora, sabe qual é a diferença do termostato? Que o termostato, ele equilibra a temperatura. Se ela está muito alta, ele não deixa que ela cause prejuízo. Ela mantém a temperatura para o propósito que ela quer. A pergunta é, irmão, você é um crente termostato ou um crente termômetro? O que é um crente termômetro? Se a situação está difícil, ele está lá embaixo. Se a situação está boa, ele está lá em cima. Ele anda conforme as circunstâncias. Essa não é alegria em Cristo. Alegria em Cristo é um crente termostato. Independente das circunstâncias, ele mantém uma vida viva em Cristo. Ele mantém alegria no Senhor. Cristo, nele, equilibra as situações de maneira que ele não é abalado. Ele não é arrastado pelas circunstâncias ao ponto que os sentimentos depressivos o arrastam e o afundam na depressão. Ele é um crente desse jeito, que sabe lidar com a temperatura da vida,
que é capaz de que a sua vida não receba prejuízos, porque a sua alegria é o Senhor. É a atitude que eu preciso, irmãos. Ter alegria em Cristo Jesus. Porque essa alegria vai me levar a viver contente. Sabe o que é alguém contente? Não tem nada para comer hoje, mas eu vou louvar ao Senhor. Ele é minha alegria. Eu passei um momento difícil hoje, eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é a minha alegria. Eu estou contente em qualquer situação. Se Cristo, irmãos, é a fonte da minha alegria, em tudo eu vou dar graça. Porque isso é o reflexo de uma vida contente em Cristo Jesus. Tanto se está na escassez como na abundância. Eu preciso desenvolver um coração grato, que está contente no Senhor. A pergunta é, meu amado irmão, Cristo é suficiente para você? Cristo é suficiente para mim? Porque se Ele é suficiente, é isso que a Bíblia apresenta, que Ele preenche toda a minha vida, eu devo estar plenamente satisfeito nele. Se Ele está me conduzindo num caminho difícil, em que eu não entendo muitas coisas, em que eu choro, em que o sentimento depressivo me abala, eu vou dizer, não, estou contente no meu Senhor. Ele está comigo, está cuidando de mim. Se eu tiver que passar por isso, a minha alegria é Ele. Estou contente no Senhor. Então, meu amado irmão, quer eu esteja com saúde, quer eu esteja com muitos recursos, sem saúde, ou com poucos recursos financeiros, isso não tirará de mim a alegria no Senhor, contentamento, estar satisfeito nele. E meu amado irmão, se você está dizendo, pastor, eu tenho enfrentado um momento difícil, agradeça a Deus, porque são experiências que você está passando. Essas experiências me levam a amadurecer, a tomar atitudes corretas, a ver a vida de uma outra forma, a valorizar outras coisas que eu não tinha visto. Mas por essas experiências eu aprendi. Não posso desanimar. Eu tenho que amadurecer. O que é um crente sem momentos difíceis, melhor dizendo? Mas um crente sem passar por problemas, ele nunca cresce. Ele é o mesmo de sempre. É por isso que Cristo emprega um momento difícil para que eu possa amadurecer. Então eu vou me alegrar. E também lembre-se disso. Alguém diz assim mesmo às vezes, pastor, estou quase sem forças. Não estou mais aguentando essa situação. Lembre, tudo posso naquele que me fortalece. Se Cristo é a fonte da minha força, eu tenho força sim para lidar com isso. Porque a força que eu preciso e que eu necessito é Cristo. E isso então, irmãos, depende da minha relação com Ele. Ele está nutrindo a minha vida de forças, porque Ele me fortalece. Ele coloca sobre mim a graça para que eu possa resistir aos momentos difíceis. Então eu vou ter forças, mas a minha força não é inata, não está em mim, não é como se diz hoje, né? Que você é forte, que você... Não, a minha força é Cristo, eu não sou nada. Eu dependo dele totalmente. Tá aí, irmãos, uma vacina que eu preciso tomar. Chegar em casa, vou orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero essa vacina. Minha alegria. Cristo é minha alegria, para que eu possa viver contente, ter maturidade e ter forças, para não deixar que os sentimentos depressivos, essa dificuldade venha e me abale, tome conta de mim, da minha mente e me torne alguém sem alegria, porque minha alegria é Cristo e é nela que eu vou viver. Você possa baixar